Meu nome é Cleves, também estarei nessa parte de monitoria, tá certo? Pedimos que vocês deixem os microfones desligados durante a apresentação e que as perguntas que surgirem vocês vão colocando no chat. Aí nós vamos salvando aqui e no final da fala da professora a gente vai apresentando pergunta por pergunta. Caso tenha tempo, no final, se alguém quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta, tudo bem, mas inicialmente vamos colocando as perguntas no chat, tá certo? Já posso fazer a apresentação da professora Jéssica, ou você vai falar mais alguma coisa? Não, pode falar, tá? Pode fazer a apresentação dela. Pronto. A professora Tassiana possui graduação em licenciatura em Física pela Universidade de São Paulo, é mestre em Ensino de Ciências também pela Universidade de São Paulo, doutora em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo e atualmente é docente adjunto do Magistério Superior no Núcleo de Formação Docente Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, né? Tem experiência na área de ensino de física, atuando principalmente nas áreas de astronomia, teoria da atividade, mediação, museu de ciências e formação docente. Seja bem-vinda, professora, e hoje ela vai nos falar um pouco com a temática Ei, tem alguém aí? Uma conversa sobre astronomia e a vida fora da Terra. Tenha um bom dia e estaremos aqui caso precise de alguma ajuda, informação. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, Jéssica, Clebson, pela apresentação. Então, a ideia hoje aqui é a gente fazer uma conversa sobre esse tema, né? Se existe ou não vida fora da Terra, como que a gente faz para saber, para procurar, para entender, né? E depois, em seguida, a gente vai propor uma oficina aí sobre esse tema e o que a gente pode pensar a respeito disso. Então, eu vou projetar aqui uma apresentação para vocês, mas que aguardem só um pouquinho e aí a gente começa a partir dela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim, para mim tá ok. Tá certo. Então, agradeço o convite, a possibilidade de estar participando aí da terceira Feira de Ciências do Agreste. Já participei o ano passado, participo de novo esse ano, acho que é um projeto de bastante potencial. Agradeço também à professora Flávia pelo convite, pela coordenação, né, desse evento. E, bom, vamos lá falar um pouquinho sobre astronomia. Então, eu sou Tassiana, mas quem também está me acompanhando aqui é o pessoal do Astrogreste. O Astrogreste é um grupo de astronomia que foi formado pelos estudantes da IBCA. São vários estudantes, mas acho que o núcleo maior ali são estudantes do curso de Física. E eles têm levado aí a divulgação da astronomia para vários cantos, né? Eles participam de atividades e oficinas nas escolas, também participaram aí da caçada dos meteoritos em Santa Filomena, então eles estão envolvidos tanto com atividades de ensino quanto atividades de divulgação da astronomia. E aí, daqui a pouquinho, na parte da oficina, eles vão se apresentar e vocês podem conhecê-los melhor. Então, essa conversa aqui, tem alguém aí? Em relação à ideia de saber se existe ou não vida fora da Terra. E essa inquietação ela acaba gerando outras dúvidas que são, né? O que é vida?
porque definir o que é vida não é uma tarefa assim tão fácil quanto possa parecer, porque mesmo se a gente pensa nos tipos de vida que existem aqui na Terra, elas são muitas e são muito variadas. A gente tem desde seres considerados mais simples, como bactérias, até seres muito complexos, como são os seres humanos, mas também os mamíferos em geral, né? E junto com essa pergunta, né, o que é vida, a gente tem que se perguntar de onde veio a vida, que é uma pergunta ainda em aberto dentro da ciência. Existem, sim, algumas hipóteses, algumas até já bem documentadas, mas ainda não são conclusivas. Se existe ou não vida fora da Terra, porque se eu conheço a maneira como a vida se originou na Terra, talvez eu possa entender se ela pode ou não existir em outros cantos do universo. E ainda outras coisas que vêm permeando aí com as ideias de colonização do espaço será que dá para viver fora da Terra? Que condições que eu precisaria criar em outros planetas e em outros cantos para conseguir viver fora do nosso planeta? O que tem de tão especial no nosso planeta que acabou conseguindo gerar a vida? Então, essas perguntas, além de elas serem perguntas das pessoas em geral, elas também são perguntas dos cientistas. E aí os cientistas já há algum tempo aí, mas desde a década de 50, têm pensado nisso, e atualmente a gente tem uma área de estudos para isso, que é a astrobiologia. A astrobiologia seria uma espécie de área interdisciplinar, né? Inicialmente que reuniria a área de astronomia com a área de biologia. Mas, quando a gente tenta entender o que é a vida, a gente acaba tendo contribuições de outras coisas também, por exemplo, da geologia, como mostra a figurinha que tem aí. Então, a astrobiologia, ela se preocupa em entender tanto o planeta e as condições que se originaram no planeta e deram origem à vida, como o que é a própria vida, quais são as formas que a gente pode encontrar, onde ela pode existir, e por aí vai. Esses estudos, se a gente for pensar, né, na história da ciência, desde a década de 50, eles são relativamente recentes, porque eles são motivados pelo fato dos últimos avanços tecnológicos. Faz muito pouco tempo que a gente conseguiu construir equipamentos e instrumentos que nos permitissem pensar e observar coisas a respeito dos planetas e também a respeito da possibilidade de vida, né? Esses instrumentos aí são os telescópios, os espectroscópios, entre outros. E esses novos instrumentos, digamos assim, esses instrumentos mais aprimorados, eles acabaram possibilitando que a gente conhecesse mais sobre o sistema solar e também para fora do sistema solar, mais as vizinhanças da nossa galáxia. E, por enquanto, a gente não conhece muito mais do que isso. A gente sabe que existem muitas outras galáxias espalhadas aí pelo universo, mas a gente não tem tantas informações sobre o que acontece dentro dessas outras galáxias. Mas a astrobiologia, ela ganhou força principalmente a partir da década de 90, com algumas descobertas muito especiais aí. A primeira delas é que existem outros planetas que orbitam outras estrelas, que são chamados de planetas extrasolares. E aí, nessa foto aqui de baixo, que tem várias planetinhas, inclusive a Terra aqui por último, mostram alguns dos planetas que já foram descobertos e que orbitam outras estrelas que não são o Sol. Eles estão muito longe da gente, mas sem dúvida, saber que eles existem e saber um pouco das suas características é um avanço muito grande para essa área da astronomia. Em 96, uma coisa que eles também descobriram foi num pedaço de um meteorito marciano, ou seja, de um meteorito que caiu lá em Marte, eles encontraram coisas que poderiam ser possíveis fósseis, que é essa foto superior do lado direito.
E isso também acendeu a lanterna aí da possibilidade de outros planetas, mesmo dentro do sistema solar, não abrigarem vida atualmente, mas já terem abrigado vida em algum momento da sua existência. E, por fim, uma outra descoberta foi que quando as sondas, principalmente a Voyager, a Pioneer, olharam para os planetas mais distantes do sistema solar, a gente já sabia que esses planetas tinham muitas luas, como é o caso de Júpiter e Saturno, mas eles conseguiram identificar algumas características dessa lua, e uma dessas características foi encontrar água líquida, não na superfície, mas abaixo da superfície. É o caso da lua Titã e da lua Europa. Europa é a lua de Júpiter e Titã é uma lua de Saturno. Só a título de comparação, se vocês olharem para a figura na parte superior aqui do lado esquerdo, se a gente reunisse toda a água da Terra, ela ficaria dentro dessa bolinha que está aqui marcada em cima da Terra. E quando a gente reúne toda a água de Europa e toda a água de Titã, elas ficariam dentro dessas outras bolinhas aqui, que são maiores do que a bolinha da Terra, ou seja, são satélites que, embora sejam menores do que a Terra, eles têm mais água do que tem na própria Terra. Então, essas descobertas entusiasmaram muito os astrônomos e biólogos e os astrobiólogos, e aí começou, então, ganhou mais força ainda a pesquisa dentro desse campo, que é a astrobiologia e a procura por vida fora da Terra. Antes da gente conseguir entender, então, o que é a vida fora da Terra, a gente precisa entender e caracterizar o que é a vida na Terra. Então, a Terra, ela orbita uma estrela, que é o Sol, e o Sol, acredita-se que atualmente ele tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos. O que significa que ele, assim como outras estrelas, ele tem um ciclo de vida. E esse ciclo de vida significa que em outros momentos ele já foi um pouco menor quando ele nasceu, né? E que ao longo do tempo, e atualmente a gente estaria aqui nesse estágio, mas o que vai acontecer nos próximos bilhões de anos é que esse Sol provavelmente vai crescer, e então ele vira uma gigante vermelha. Só que por não ter tido massa suficiente no seu início, ele, depois de virar uma gigante vermelha, ele acaba virando uma nebulosa e uma anã branca. Então, nesse caso, ele não tem grandes explosões, ele não vai virar um buraco negro, nem nada disso. Mas por quê? Porque no início de sua vida ele não era uma estrela muito grande. E acredita-se que junto com o Sol tenha se formado praticamente ali ao mesmo tempo os planetas do sistema solar. E aí o fato da gente encontrar alguns elementos mais pesados, por exemplo, ferro, próprio carbono, oxigênio, nos leva a crer que o Sol ele já é o resto de alguma supernova, ou seja, existia uma estrela antes que explodiu, nesse sentido, né, que é uma supernova, e aí depois de explodir, ela acaba dando origem, o material que ela lança no espaço começa a se reorganizar e a formar uma nova estrela e um novo sistema planetário, que no caso é o nosso. Por que a gente diz isso? Porque os elementos, eles são basicamente formados no interior das estrelas, e inicialmente eles eram hidrogênio, e aí, pelo processo de fusão nuclear, eles acabam se formando outros, né? Por exemplo, o hélio, o próprio carbono, o ferro, entre outros elementos aí que a gente conhece dentro da tabela periódica. Então, dito isso, o nosso Sol ele não foi sempre do tamanho que ele é hoje, e ele não vai ser sempre do tamanho que ele é hoje. O que nos leva a crer que as características dos planetas também vão mudando conforme o Sol avança nesse ciclo de vida dele. Então, como eu disse, né, se o Sol teria 4,6 bilhões de anos, a Terra tem 4,5, ela teria se formado um pouquinho depois do Sol,
Acredita-se que depois de 1 bilhão de anos, a própria vida já se originou aqui, ou ela veio de fora, né? A gente ainda não tem certeza, mas seria a vida primitiva, microscópica, e isso teria acontecido entre 200, 400 milhões de anos depois do resfriamento, então quer dizer, a Terra se formou muito quente, foi resfriando, e assim que ela resfriou e deu condições, logo começaram a aparecer os tipos mais primitivos de vida. Encontraram aqui um ambiente favorável para o desenvolvimento. A espécie Homo sapiens, ela teria surgido há cerca de 300 mil anos, então veja, de toda a evolução da Terra, o Homo sapiens surge muito recentemente, e a nossa espécie, ela é o Homo sapiens sapiens, então a gente é mais recente ainda, porque a gente teria cerca de 125 mil anos. E dentro desses 125 mil anos, o que se tem registro a respeito das primeiras civilizações tem só 10 mil anos. Ou seja, a nossa história, a história dos seres humanos aqui na Terra é uma história muito recente, muito, muito recente, quando a gente compara nessa escala de tempo de vida da Terra. Mas a história dos micro-organismos, não. Então, quer dizer, existe um longo tempo de evolução aí a ser avaliado. E os micro-organismos existem há muito mais tempo. Então, provavelmente, se a gente for procurar vida fora da Terra, é a respeito dos micro-organismos que é mais provável que a gente encontre alguma coisa, algum rastro, coisas assim. Então, atualmente, o que se considera condições para a vida? E por que definir as condições para a vida são importantes? Porque quando a gente define essas condições, a gente passa a olhar para o espaço e procurar exatamente por essas condições. Então, uma delas é a presença de água no estado líquido, porque a água é considerada, pelo menos aqui na Terra, um solvente ideal, não o único, mas um dos. Calor adequado. O que significa isso? O planeta está numa posição em relação à estrela que possibilita a presença de água no estado líquido. E alguns elementos químicos que são considerados essenciais, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, ferro, enxofre. Por quê? Porque esses elementos eles estão presentes nas cadeias de aminoácidos, de maneira geral, por exemplo, nas moléculas de açúcar, mas também nas moléculas que formam o DNA e o RNA, que são o principal marcador aí da nossa existência, que está dentro de praticamente todas as células, seja o DNA, seja o RNA, eles estão presentes em todas as células que a gente conhece e considera como vida atualmente. E aí, o Carl Sagan, ele era um grande entusiasta com essa ideia de procurar vida fora da Terra. E em muitos vídeos, quem já assistiu Cosmos, coisa assim, os próprios materiais que ele escreveu, já apontam aí para o fato dele gostar muito dessa ideia, embora ele sempre coloque como como é que eu posso dizer? Como uma possibilidade, né? Ele nunca afirmou existir, mas ele coloca como a frase que está de divulgação dessa oficina, ele coloca o fato de que se a vida não existe em outros lugares, o universo seria um grande desperdício de espaço, né? E aí, nesse sentido, ele quis olhar especialmente aí para os 3 planetas, para nós e para os nossos vizinhos, Vênus e Marte, e ele já apontava algumas coisas, né? Como todos os planetas se formaram mais ou menos ao mesmo tempo, ao que parece, esses 3 planetas eles tinham um potencial para ser muito parecidos, mas eles acabaram evoluindo de maneira totalmente diferente. E por quê? Por causa da distância que eles estão em relação ao Sol. Então, na ordem aí,
O primeiro planeta depois do Sol é Mercúrio, mas ele está muito próximo do Sol, então nem se considera ele a respeito de possibilidade de encontrar vida ou qualquer coisa assim. Mas depois vem Vênus, Terra e Marte. Então, Vênus seria o que está mais próximo, depois de Mercúrio, Terra em seguida e em seguida Marte. Acredita-se que por isso Vênus teria aquecido mais rápido e formou uma atmosfera muito densa e muito tóxica em relação à vida que a gente conhece hoje. Já Marte, como ele é um pouco menor do que Vênus e Terra, ele não teria tido gravidade suficiente para conseguir reter os gases e formar uma atmosfera, garantindo assim a possibilidade dele esquentar, como aconteceu com Vênus e com a Terra. Então, a atmosfera é um elemento muito importante para reter o calor e, enfim, dar condições aí para a existência de água líquida, de gases e tudo mais. Então, esse também é um indicador interessante para se buscar quando se acham planetas fora do sistema solar. Uma travadinha aqui, peraí que a gente já... Tá tudo bem? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Beleza. Deixa eu tentar entender o que aconteceu aqui, que os slides pararam. Sim, tô conseguindo me ouvir. Então tá. Então, voltando aqui, e aí existe um conceito, então, tentando analisar isso, a que distância seria o local mais interessante para os planetas existirem e terem essa condição de formar uma atmosfera e terem uma temperatura que possibilita a existência de água líquida e tal. E essa distância é chamada de zona habitável. Então, no caso do desenho que vocês estão vendo aí, a zona habitável ela seria essa faixinha aqui, meio azul, meio verde, e que passa exatamente em cima da Terra, né? A nossa estrela ela seria essa daqui, porque esse daqui são as massas das estrelas em relação ao Sol. Mas essa zona habitável, ela, embora a Terra seja a que melhor está centralizada nela, ela também se aproxima muito do planeta Vênus e do planeta Marte. Então, isso pode indicar que antes do Sol chegar nesse estágio que ele estava hoje, o planeta Marte ou o planeta Vênus já estiveram numa zona habitável, principalmente o planeta Marte. E, olha só, conforme o Sol for evoluindo, né, essa zona habitável acaba mudando um pouquinho de lugar. Então, por exemplo, Marte ficaria mais provável de estar dentro dela dentro de alguns milhares ou bilhões de anos. Só que esse conceito de zona habitável, isso daqui foi uma das primeiras relações que eles conseguiram chegar, né, construir. Mas, ao longo do tempo, conforme foi se estudando aí outras coisas, acabou se percebendo que esse conceito precisava ser ampliado. Então, aqui tem coisas mais recentes, né? Então, aqui em cima, a gente tem a zona habitável mais próxima de um entendimento que a gente tem hoje, mostrando aqui Marte e Vênus também na zona habitável, embora mais próximo das extremidades dessa zona habitável. Até o próprio Júpiter, já próximo também da zona habitável, mas ainda não. Isso daqui é uma outra estrela que também tem os seus planetas, mostrando que, no caso, como ela é menor do que o Sol, ela também é possível encontrar planetas na zona habitável de outras estrelas. Lembrando que a zona habitável é um conceito que tem a ver com a distância do planeta até a estrela e com a temperatura, com a quantidade de luminosidade dessa estrela que chega até os planetas.
Então, cada estrela, a depender do seu tamanho, da quantidade de energia que ela emana, ela vai acabar colocando planetas a diferentes distâncias nessa zona habitável. E, além disso, ainda existe agora o conceito de zona habitável da galáxia. Por quê? Porque acredita-se que o núcleo da galáxia é um lugar extremamente quente, denso, cheio de estrelas. As teorias mais atuais até apontam que no centro das galáxias existem buracos negros. Então, um planeta que se forme muito próximo do centro da galáxia, ele sofreria muitas instabilidades gravitacionais, além de receber uma grande quantidade de radiação e etc., né? Então, por esse motivo, é mais fácil planetas estarem na zona habitável quando eles estão um pouco mais afastados do centro da galáxia, como também é o caso do nosso sistema solar. A gente fala que o sistema solar ele fica em um dos braços da galáxia já quase, não quase fora, mas já próximo ali ao que seriam as extremidades das galáxias. Lembrando que galáxias são coisas imensas, então quando a gente fala de extremidade, ainda é um valor muito grande para se chegar lá, mas de qualquer maneira, então também precisa considerar, quando a gente vai procurar planetas fora da Terra, além de considerar essa questão da zona habitável em relação à distância da estrela, também precisa considerar em relação à posição que essa estrela e esse sistema está dentro da galáxia. E aí, olha só, a tecnologia evoluiu tanto, e os telescópios, e as missões e tal, que uma das missões, né, que chama K2, que é de um satélite chamado Kepler, ela operou até 2018, e até 2018 ela descobriu já mais de 2.344 planetas que circulam outras estrelas que não o nosso Sol. Que a maioria desses planetas chamam Kepler, seguido de um número, porque eles foram descobertos, então, pelo satélite Kepler, por isso que eles têm esse nome. E vários desses planetas, como vocês podem ver pelo gráfico aqui, eles estariam dentro do que se chamam aí de zona habitável. Ou seja, sua posição em relação à estrela são posições favoráveis para o desenvolvimento de água líquida, de atmosfera e tudo mais. Então, além disso, outras descobertas bem importantes foram os seres extremófilos. O que são os extremófilos? Seriam seres, bactérias, pequenos seres vivos aí, que conseguem sobreviver em condições ambientais consideradas extremas. Então, em altas temperaturas ou em temperaturas extremamente baixas, com alta incidência de radiação, com uma pressão além do normal, por exemplo, se esse ser vivo sobrevive lá no fundo do oceano, em condições diferentes de gravidade, em condições diferentes de pH, com alto ou ausência de oxigênio, com alto índice de CO2, com altas concentrações de metais. E aí essas descobertas, que são aí principalmente a partir da década de 90, também fizeram expandir o conceito de zona habitável. Porque se existem seres que conseguem sobreviver em condições tão extremas, por exemplo, a gente sempre considerou que a atmosfera de Vênus era uma atmosfera tóxica. Mas se alguns seres conseguem viver na presença de enxofre, de outros gases que são tóxicos para nós, eles conseguiriam, por exemplo, viver em Vênus. Então, os extremófilos também trouxeram contribuições aí para a gente conseguir entender que tipo de vida seria possível achar fora da Terra e ampliar a nossa própria definição sobre o que é vida. Só que até então, nós estamos falando de vida, né, dos micro-organismos, dos micróbios e coisa e tal. Mas seria muito mais fácil e muito mais interessante para todo mundo se nós encontrássemos não apenas vida, mas vida inteligente. Então, por que os seres humanos são considerados inteligentes? Porque eles seriam capazes de realizar tarefas, eles usam instrumentos, eles transmitem traços da cultura entre as gerações, eles são autoconscientes,
Só que, assim, traços dessas características, talvez não todas elas como a gente encontra nos seres humanos, mas traços dessas características também são encontrados em outras espécies. Então, existem macacos, existem pássaros que também realizam tarefas, existem espécies de macacos, se eu não me engano, os babuínos, que riem quando você faz uma mágica, que têm empatia. Então, a própria espécie humana, ela tem alguns traços interessantes, mas que a gente já consegue detectar isso em outras espécies também. E o que significa que não é só isso que determina a nossa inteligência. Atualmente, um fator muito importante, então, para determinar o que seria uma vida inteligente, tem a ver com a maneira como nós desenvolvemos a comunicação. Como é que a gente faz? Nós, atualmente, transmitimos dados na forma de ondas eletromagnéticas. E aí a gente modula frequências, então existe o celular, existe o Wi-Fi, existe o rádio, a TV, tudo isso são informações transmitidas por meio de ondas eletromagnéticas. Portanto, uma possibilidade, se a gente quiser encontrar vida inteligente, seria procurar por essas ondas eletromagnéticas em outros planetas, em outras estrelas e, por consequência, em outros planetas, porque essas ondas não são simples ondas, elas são ondas alteradas, né? Como a gente falou agora, moduladas. E ainda assim, e só para a gente terminar, o que a gente precisa levar em conta é que, embora essa busca por vida inteligente possa ser muito interessante, a gente precisa levar em conta que, vejam só, a Terra surgiu há tanto tempo e a gente existe há tão pouco tempo. Então, biologicamente falando, nós somos o resultado de um longo, bota longo nisso, tempo de seleção natural cumulativa. Então, ao longo de muitos anos, isso aconteceu com a gente. Então, procurar vida inteligente fora da Terra seria também procurar por planetas que existem há muito tempo e que teriam tido esse tempo para desenvolver vida inteligente, como foi nos dado, né? Como esse tempo nos foi dado para a gente chegar ao que a gente é hoje. E aí, então, quais são as probabilidades da gente encontrar vida inteligente fora da Terra? Então, agora eu não estou falando simplesmente em encontrar um micróbio, uma bactéria, mas estou falando de vida capaz de se comunicar, capaz de desenvolver tecnologias, instrumentos, e por aí vai. A realidade é que os eventos que foram acontecendo e que levaram a evolução humana a chegar onde o ser humano chegou hoje, são eventos muito específicos, foram características muito específicas. Lembra que eu falei, a nossa posição na galáxia é uma posição considerada privilegiada, o planeta Terra está numa posição considerada privilegiada. Aqui a gente encontra gases que privilegiam a presença da vida. A gente encontra água em forma líquida e abundante. Então, muitas condições que fazem a vida existir como existe hoje. E repetir todas essas mesmas condições em outro lugar do universo seria muito pouco provável. Por outro lado, o universo é muito grande. A gente pode considerar que ele é quase infinito na sua quantidade aí de estrelas, de planetas, porque existem trilhões de galáxias. Dentro dessas galáxias existiriam outras trilhões de estrelas. Dentro dessas estrelas poderiam existir dezenas de planetas. Então, quando a gente vai ver o tamanho, né, em números desse universo, ele seria quase infinito. E aí, por ser quase infinito, embora a probabilidade de eu juntar todas aquelas características para dar origem à vida seja muito pequena, quando eu olho na quantidade de possibilidades que o universo me dá, essa probabilidade acaba não sendo nula, ela existe. E aí, na tentativa de quantificar, então, quanto seria essa probabilidade, um cientista chamado Frank Drake, lá dos Estados Unidos,
ele formula uma conjectura matemática, não é uma fórmula, tá certo? É uma conjectura, para tentar estimar a quantidade de civilizações inteligentes e com tecnologia que existiriam dentro das nossas galáxias, dentro da nossa galáxia da Via Láctea. E aí, vamos lá ver essa equação, então, que fatores ela considera. Então, a gente não precisa aqui ficar assustado, tal, mas eu só vou falar brevemente o que é cada um desses termos. Então, N seria o número de civilizações com tecnologia avançada dentro da Via Láctea, que é o número que a gente quer descobrir. Do que depende N? Depende da taxa de formação de estrelas na nossa galáxia, que é esse R, mais a fração de estrelas que contenham sistemas planetários, que multiplica o número de planetas em cada sistema solar que poderia desenvolver condições para a vida. E para essas coisas aqui, a gente hoje já consegue estimar de maneira um pouco mais precisa. A gente sabe dizer mais ou menos quantas estrelas se formam na nossa galáxia, a gente sabe dizer mais ou menos que cada sistema solar deve ter em torno de uma dezena de planetas. A gente sabe que mais ou menos desses planetas, de 1 até 4, eles devem estar na zona habitável, né, em condições favoráveis para a vida. Só que daqui para cá, isso daqui vira uma grande estimativa, porque a gente não tem muita noção de quais valores a gente julgaria aqui. Então, a fração de planetas em que a vida teria aparecido, a fração de planetas com vida inteligente, a fração de planetas com civilizações que se comunicam com tecnologias da comunicação. E, no fim, o último termo aqui seria o tempo de existência dessas civilizações. Então, vamos jogar alguns valores aqui nessa equação para a gente poder fazer uma estimativa. Então, a gente sabe mais ou menos, tá? Isso é baseado num autor, que é o Kepler de Souza, que está aí nas referências dos slides. Ele diria que a taxa de formação de estrelas na nossa galáxia é mais ou menos 3 estrelas por ano. A fração provável de estrelas que tem planeta é em torno de 40%, então 0,4. Aí, fazendo uma projeção otimista, pegando todos esses termos aqui, ó, NE, FL, que é a fração de vida, a fração de inteligência, a fração de civilizações que se comunicam, e dizendo que essa multiplicação aqui dá um valor igual a 1, aproximadamente, e que o tempo provável de duração de uma civilização seja 1 século. Então, isso daqui são estimativas, porque a gente não sabe se isso daqui realmente daria 1 e se o tempo realmente seria 1 século. Se elas durarem 10 séculos, a gente já tem outro valor. Mas, enfim. Então, isso daqui ele considera que é uma projeção levemente otimista, tá? Não é super otimista, mas seria uma projeção otimista. Isso nos leva ao número de que existiriam dentro da Via Láctea 120 civilizações inteligentes. Nossa, 120, hein? Já pensou? Só que a grande questão é que o tamanho da Via Láctea é muito grande. Então, se a gente fizesse uma média para tentar achar qual é a distância, se eu colocar 120 civilizações distribuídas pela Via Láctea, cada uma delas daria uma distância entre mais ou menos de 13.500 anos-luz. O que isso significa? Significa que se eu mando um sinal eletromagnético que viaja na velocidade da luz, esse sinal demora 13.500 anos para chegar nessa outra civilização. Se essa outra civilização rapidamente entender o meu sinal e me mandar um sinal de volta dizendo, olha, nós estamos aqui e tal, isso demoraria mais 13.500 anos para o sinal voltar para a Terra. Ou seja, a gente precisaria esperar aí alguma coisa entre mais ou menos uns 26.000, 27.000 anos-luz para mandar um sinal e receber esse sinal de volta. Ou seja,
talvez a questão das distâncias seja um problema, pelo menos porque a gente não conhece outra coisa que viaje mais rápido do que a luz, do que os sinais eletromagnéticos que viajam na velocidade da luz. Entretanto, como eu falei que isso daqui é uma conjectura, e esses valores aqui são chutes, estimativas de vários cientistas, podem levar um N igual a 10, que seria bem menor do que esse que a gente chegou, ou também podem levar um N, quando eles são muito, muito otimistas, de 10.000 civilizações inteligentes na Via Láctea. Ou seja, pode ser que a gente esteja quase sozinho, pode ser que a gente tenha alguns amiguinhos aí espalhados pela Via Láctea. Então, a questão, será que existe vida inteligente fora da Terra? Nos leva a 3 soluções possíveis. A primeira delas é que, olha, nós somos os únicos no universo. Porque nós somos o resultado de uma combinação de fatores muito improvável e que isso nunca deve ter acontecido de novo em outro canto do universo. Outros cientistas vão dizer assim, não, o universo é muito grande, isso já deve ter acontecido em outros cantos do universo. Só que, como nós somos limitados pela velocidade da luz, e os espaços, né, as distâncias no universo são muito grandes, nós nunca vamos conseguir entrar em contato com outras civilizações que existam, por conta das limitações de espaço-tempo. E os mais otimistas de todos, eles vão dizer assim, existem outras civilizações e que a gente ainda não tem tecnologia para conhecê-las, mas que no futuro a gente vai conseguir desenvolver essas tecnologias e aí nós vamos nos conhecer, porque a gente vai conseguir modificar aí relações de espaço-tempo e conseguir se comunicar com outras civilizações que possam existir fora da Terra. Então, essas são as 3 soluções possíveis até o momento em relação à vida inteligente fora da Terra. Aí, para encontrá-los, foi desenvolvida aí desde a década de 80, e quem também estava lá encabeçando esse projeto também foi o Carl Sagan, que eu falei já para vocês, que ele era um grande entusiasta, que é o SET, que seria a sigla para a busca de extraterrestres inteligentes, a sigla em inglês, né? E o que o SET procura? Procura pelas tais ondas eletromagnéticas moduladas, por exemplo, como as ondas de AM e FM que a gente produz de rádio aqui na Terra, né? Então, as ondas que a gente está produzindo aqui, por exemplo, o rádio, ela funciona, né? Eu tenho uma antena que consegue detectar essa onda, e aí eu ouço música, ouço notícias no rádio e tal, mas elas também vão para o espaço. Então, se eventualmente você colocar um detector dessas ondas em outro canto, você acha. E aí a ideia desses cientistas foi colocar esses detectores aqui na Terra para tentar achar ondas que viessem de fora da Terra. A quantidade de ondas do universo que chegam até a gente é imensa. É muito, muito, muito grande. Então, para tentar ajudar a analisar esses dados, esses cientistas criaram o programa SET-Home, que era o seguinte, você baixava isso no seu computador doméstico, e quando o seu computador entrava em descanso de tela, ele ficava processando os dados do SET. Então, você lá da sua casa, enquanto o seu computador estava descansando, ele ficava processando os dados para os cientistas, porque só com os computadores que eles tinham não seria possível processar essa grande quantidade de dados. Esse programa existiu aí até 2020, os programas em geral, o SET mesmo existiu até 2020, ganhou também um conjunto de telescópios, radiotelescópios lá na China e na África do Sul, só que há tantos anos no ar e sem encontrar nenhuma evidência de que existam essas ondas moduladas em outro canto do universo, esse programa atualmente deixou de ter financiamento. Então, ele está hibernando e esperando por gente e por empresas e por órgãos de financiamento que coloquem dinheiro nele para que ele possa continuar.
Então, atualmente, ele encontra-se suspenso. Mas ele vinha aí numa atividade muito interessante até 2011, mais ou menos. E também, junto com isso, a gente a gente lançou algumas missões para o espaço, duas delas bem importantes, que são a Pioneer e a Voyager, foram lançadas na década de 70, desculpa. E depois que elas investigaram os planetas do Sistema Solar, atualmente elas encontram-se saindo da região que é o Sistema Solar, que é considerado uma região de alcance do vento solar e do campo magnético do Sol e tal. E aí, como elas estão no espaço, e no espaço não tem nada que faça elas pararem, porque aqui na Terra, quando eu jogo um corpo, ele para por causa da resistência, ou da resistência com o ar, ou da resistência com o solo, enfim. Mas lá no espaço não tem isso. Então, a tendência é que essas naves continuem viajando pelo espaço até que uma força, ou até que elas colidam com alguma coisa. Na esperança de que elas possam colidir com seres vivos e inteligentes, foram colocados alguns objetos dentro dessas naves. Na Pioneer foram colocadas essas placas aqui, que teria o desenho da nossa posição no Sistema Solar, teria a posição do Sistema Solar em relação a alguns pulsares, que são estrelas muito brilhantes, tem o desenho aqui do ser humano, e eles em escala em relação ao tamanho da Pioneer, que seria essa nave aqui. Então, foi feito esse desenho na tentativa de que, se ela encontrar vida inteligente, eles possam saber de onde veio essa nave. E a Voyager também fez alguns desenhos no seu disco de ouro, mas além dos desenhos, ela também enviou para o espaço alguns sons da natureza, os sons da Terra, está escrito aqui. Então, quem encontrar a Voyager, além de ver os desenhos, também vai poder ouvir alguns sons daqui da Terra. Então, o 7 é uma tentativa de encontrar vida fora da Terra, e as naves foi uma tentativa de dizer, olha, pode ser que nós é que sejamos encontrados, então vamos tentar mandar informações para o espaço a nosso respeito. E aí, por fim, existem aí duas notícias que foram divulgadas muito recentemente. A primeira notícia é que foi em setembro, que os cientistas detectaram um gás chamado fosfina nas nuvens de Vênus. E por que essa notícia ela foi tão empolgante? Porque fosfina seria um gás que, teoricamente, pelo que a gente conhece até agora, ele só seria produzido por seres orgânicos, seja bactérias, seres vivos, né? Então, encontrar esse gás em Vênus pode indicar que existem seres orgânicos lá produzindo esse gás. E essa descoberta foi feita agora, foi anunciada em setembro. A outra detecção, que foi essa semana, foi anunciada pela NASA, foi encontrar moléculas de água na Lua, pelo telescópio, pelo espectroscópio SOFIA, né? No caso dessa descoberta de água na Lua, eles ficaram muito empolgados com essa possibilidade, mas eles já descartaram que o fato da água existir lá não é água líquida, então esse não seria um indicativo de vida na Lua. Mas encontrar água lá e encontrar água em outras regiões do Sistema Solar sempre é muito comemorado e visto com muito otimismo pelos cientistas, porque ajudam, inclusive, a ter uma noção melhor de como é que a água se origina, como é que a água se forma, onde a água pode estar, né, em outros lugares que não só em forma líquida e por aí vai. Então, são duas notícias aí que modificaram o mundo acadêmico recentemente. Talvez vocês tenham visto pela mídia, que também divulgou. Nem sempre a mídia divulga com devido cuidado, às vezes os apelos sensacionalistas acabam falando mais alto, mas que são notícias interessantes aí para a gente pensar a respeito do quanto agora a gente consegue conhecer do nosso sistema solar, né? E o quanto a gente não conhece ainda, certo? Então, dito isto, aqui estão algumas das principais referências que eu usei,
E aí, agora eu quero ouvir perguntas e comentários e o que vocês quiserem perguntar e comentar. Pronto. Quem tiver alguma pergunta, pronto, já tem um aqui, ó. Que interessante essas notícias. Eles conseguem essas proezas através de fotos e análises registradas pelas sondas e naves em viagens. Essas notícias, elas foram conseguidas por meio de análise, mas não é uma análise por uma simples foto, como acontece, por exemplo, quando, sei lá, a gente tira uma foto usando Hubble ou qualquer coisa assim. São análises espectroscópicas, tá? Então, é como se no lugar da ocular da câmera a gente colocasse um espectroscópio. E um espectroscópio é um aparelhinho que nos ajuda a identificar elementos químicos a partir da luz que vem dos objetos. Então, quando eu olho para a Lua e consigo captar a luz que vem do Sol, bate na Lua e reflete ali no meu espectroscópio, eu consigo, sem ir até a Lua, conhecer quais são os elementos químicos que estão presentes lá na Lua. A mesma coisa com Vênus. Então, são análises espectroscópicas que foram feitas. Se mais alguém tiver alguma pergunta, pode ir perguntando, tá, minha gente? Seja pelo microfone ou pelo chat. Obrigada, Thiago. Acredito que não queiram mais fazer pergunta. Assim, de antemão, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode falar, tá? Mas de antemão, eu queria agradecer à professora Tassiana por essa palestra maravilhosa, ricas em conhecimento e num assunto tão pertinente, né? Tão curioso também. Eu sou muito curiosa para esses assuntos e gostei muito da palestra. Acredito que não só eu, mas todos que estão aqui presentes. Obrigada, Jéssica. Eu queria, então, pedir para o pessoal do Astro aí fazer uma fala rapidinho, para eles se apresentarem também, eles que estão trabalhando aí mais próximo das escolas e tal. Claro, podem fazer, meninas. Bom, pessoal, bom dia a todos. Agradecemos aí pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Então, meu nome é José Carlos, eu sou aluno do curso de licenciatura em Física lá na universidade, né, no CAA, para quem não conhece, e sou membro do AstroAgreste, né, então é um grupo de astronomia que vem fazendo divulgação e popularização da ciência, né, em especial a astronomia. E estamos aí desde 2017, recebendo escolas lá na universidade, fazendo visitas lá na universidade. Então, já vai fazer 4 anos que estamos fazendo essas atividades. Infelizmente, esse ano de 2020, não conseguimos fazer essas atividades presenciais e também não estamos fazendo atividades remotas. Então, esse ano, basicamente, estamos trabalhando internamente para que ano que vem, se possível, continuar com as nossas atividades presenciais. Nossas atividades, geralmente, ela levar a nossa exposição dos nossos materiais, levar o telescópio para as escolas, para os alunos poderem observar, ter um contato mais próximo com a astronomia, palestra, minicursos, oficinas. Então, a ideia é que seja uma coisa bem interativa com os alunos, com a população em geral, não só com os alunos, né? Geralmente o pessoal fala trabalhar com os alunos, mas eu acho que todos nós somos alunos sempre, né? Independente de estar ou não ativo numa escola ou numa universidade. Então é isso. Meu nome é Carlos, vou deixar aí para Wagner se apresentar e Tayane também, eles vão falar um pouco aí da atividade que vai passar aí para vocês.
Abração e até mais. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Wagner, também sou membro do grupo de astronomia Astro Agreste e, assim como o Júnior, né, a gente está aí desde 2017 na batalha, na divulgação e ensino de astronomia, tá? E, assim, como o Júnior estava falando, a gente não fez muitas atividades no período de pandemia, mas fora uma expedição aí para buscar um fragmento de meteorito, né, que caiu no sertão recentemente, e a gente conseguia trazer algumas amostras, e em breve, quando a gente poder voltar às atividades presenciais, o pessoal da comunidade acadêmica, escolar, da cidade, da região, vai poder ter acesso, além dos outros materiais que a gente já tinha, os outros fragmentos de meteoritos, outros brasileiros e internacionais que a gente tinha, também vão ter a oportunidade de ver esse novo meteorito brasileiro que caiu no mês de agosto, aqui no sertão de Pernambuco, tá? Então, assim, a gente vai ter a proposta de fazer uma oficina agregada a essa fala, né, da palestra da professora Tassiana sobre a questão da vida inteligente fora da Terra, né? Então, assim, nós temos essas características físicas e mentais, psicológicas que nós temos devido também, em parte, às características do próprio planeta Terra, das próprias condições que o planeta Terra tem para propiciar esse desenvolvimento da vida como nós a conhecemos hoje. Então, nós temos uma proposta um pouco diferente assim de fazer esse trabalho da oficina hoje. Espera aí, tem uma pergunta aqui. Eu posso responder agora? Não sei. Posso. Pode sim, pode responder. Tiago, né? Só você ler aí para todos. Tá bem. O Tiago perguntou, né? Carlos e Wagner, vocês viram onde exatamente caiu? Vocês interditam o lugar? Sempre quis fazer essa pergunta, Riso. Faz um buracão ao cair? Quer responder, Júnior? Essa? Não, pode responder aí, você que lembrou. Então, Ah, pode meter bronca aí. Você estava lá presente, você viu aí. a gente tava, né? Não, assim, então, Tiago, nós não vimos na hora, né? Nós vimos depois, quando a gente foi lá no lugar que os moradores locais viram cair, né? Então, a gente viu depois da queda, a gente não viu no momento, né? A gente estava aqui em Caruaru, caiu lá no sertão, e aí a gente ficou sabendo por meio da internet e foi lá. Quando chegou lá, a gente conversou com os moradores locais, fizemos algumas entrevistas de vídeo, de áudio, com as pessoas que presenciaram, né? E aí, não causa um buraco muito grande, um estrago muito grande, porque ele se fragmenta. É uma rocha grande, mas ela vai se fragmentando de acordo com a queda. Então, vão caindo pedacinhos pequenos, de 100 gramas, 200 gramas, e aí vai variando. Também tem menores, de 2, 3, 4, 5 gramas, tem de todo tamanho. Depende da massa total. E o meteorito é um extraterrestre, né? O meteorito é um extraterrestre. É um objeto, né? É uma rocha que vem de fora da Terra e cai aqui, né? A Terra passa vai estar viajando lá no espaço e aí colide com essas rochas que ficam lá na órbita. Então, é um objeto que está fora da Terra. Mas, na nossa oficina, a questão aqui é sobre vida inteligente, né? Vida, como a professora falou, capaz de se comunicar e de interagir, enfim. Então, o que a gente propõe vai ser o seguinte, que vocês desenhem... Wagner, quer que eu coloque os slides de novo? Foi ótimo. Espera aí. Tá, obrigado. Professora, tem uma pergunta para você no chat, eu vou ler aqui, tá? Pergunta de Gisele, ela perguntou assim, a equação de Drake, apesar de ser uma conjectura,
e dos valores utilizados serem estimados, também há uma margem de erro em relação ao número de civilizações? Seu microfone está desligado, professor. Opa, desculpa. Gisele, pelo fato de ser uma conjectura, né, a gente nem fala em margem de erro, porque são valores que a gente está estimando. Então, nesse caso, né, foi o que está ali, uns cientistas mais pessimistas chegam na casa de 10 civilizações inteligentes, enquanto cientistas muito otimistas chegam aí na casa de 10.000 civilizações inteligentes dentro da Via Láctea. Então, os números variam, e não sei nem se isso poderia ser chamado de uma faixa de erro, porque é muito grande, mas os números da estimativa podem variar dentro desses valores aí. Professora, seu áudio cortou até agora. Eita. Você entendeu? Então, vou tentar dizer de novo. Como é uma conjectura e aqueles valores são estimativas, existem cientistas que vão dizer algo que os mais pessimistas vão dizer que existiriam 10 civilizações inteligentes na Via Láctea, e cientistas muito otimistas, que usam valores maiores, chegariam no valor de 10.000 civilizações inteligentes na Via Láctea. Então, nesse sentido, a faixa é muito ampla, né? A gente não pode dizer que é uma faixa de erro, mas é uma faixa de possibilidades. Certo? Deu para ouvir agora? Deu sim. Então vai lá, Wagner. Vai dizendo aí que eu vou passando. Sim, pronto. Aí, agora é a parte da oficina. Pode passar. Bom, aí aqui são, como eu estava dizendo, né, nós somos do jeito que somos devido às características do nosso planeta. Assim, essas características a gente pode incluir, né, a gravidade, a temperatura média da Terra, a atmosfera e os elementos químicos que contém nela, né, oxigênio, nitrogênio e tantos outros, a presença da água líquida, né, que também é importante, claro, a gente basicamente 70% mais ou menos, né, do nosso corpo é composto de água, e outros fatores, assim, né, a questão da própria temperatura da Terra, não só a temperatura que vem do Sol, né, a energia que vem do Sol, mas a própria capacidade da Terra conservar energia, e tem por conta da atmosfera também, e etc. Enfim, então, pode passar. Então, quando se fala em extraterrestres, né, eu dei um exemplo agora há pouco de um extraterrestre que é uma rocha, um meteorito, é um pedaço de rocha que estava fora da Terra. É isso que a palavra extraterrestre significa. Extra, está fora, terrestre, da Terra. Então, quando se fala em extraterrestre, muitas pessoas têm uma visão pré-determinada do que é um extraterrestre. Pode passar, por favor. Então, aí no slide tem alguns exemplos de extraterrestre que nós encontramos na cultura pop, né, na mídia, uns seres humanoides, né, com estrutura semelhante à dos humanos, com membros inferiores e superiores, cabeça, tronco, olhos. E aí tem alguns exemplos, né, de filmes, de séries, de quadrinhos, né? E aí cada um deles tem alguns que têm uma forma de se comunicar bastante semelhante a nós, outros usam outras formas de comunicação, como esse aqui do centro, onde vocês têm um círculo, isso aí, professor. Esse aí é do filme A Chegada, é bastante interessante esse filme, porque ele mostra uma forma de extraterrestre inteligente, uma forma de vida, né, inteligente, totalmente diferente, eu achei, das demais,
eles têm um sistema de comunicação bem complexo, mas aí vai ter uma dupla de cientistas que vai tentar entender como eles se comunicam e etc. Então aí tem várias concepções, várias imagens, formatos, tamanhos de extraterrestre. Pode passar, por favor. Bom, então a gente pode ir além disso. Como? Aí vem a proposta da oficina. Que vocês desenhem um extraterrestre, um ser que possui vida inteligente, né? Mas que ele habite um planeta que tem as características diferentes da Terra. Como assim? Como eu disse, nós somos do jeito que somos por conta das características do nosso planeta. E se você imaginar um planeta que tenha características diferentes do nosso, e como seriam os seres que vivem nesse planeta com características diferentes? Por exemplo, você pode imaginar um planeta muito frio, né? Então, como seriam os seres que moram nesse planeta muito frio? Eles iriam desenvolver algum tipo de, sei lá, pele especial para protegê-los do frio? Se fosse num planeta muito quente, né? Como seriam esses seres? Esses seres, eles dependem de água líquida, né? Eles respiram oxigênio ou respiram outro tipo de gás, né? Então, aqui para complementar esse exercício de imaginação, né, nós temos as seguintes perguntas que podem ajudar vocês, né? Quais são as características de outros planetas, né? A gravidade é menor ou maior do que a da Terra? Temperatura, como eu falei agora há pouco, quantidade de luas também. A nossa lua está diretamente ligada ao aumento e ao funcionamento das marés, né? Maré alta, maré baixa está diretamente ligada à atração entre a lua e a Terra, por exemplo. Como é o ambiente de outro planeta, dizendo respeito à sua biodiversidade, à fauna e à flora, por exemplo. Quais são os elementos em abundância na atmosfera, rios e mares? Ou seja, quais elementos tem mais presente? Nitrogênio, oxigênio, fósforo, sei lá, um elemento desconhecido, você pode inventar até um elemento desconhecido, sei lá. Como os seres andam, enxergam, sentem? Como eu disse, tem um extraterrestre do filme A Chegada, ele se comunica de uma forma muito diferente da nossa. Como o ser do seu planeta se comunica? Por ondas sonoras, por ondas eletromagnéticas, por telepatia. Enfim. O que eles comem? Como respiram? Como geram energia para o funcionamento de seus corpos? Muito interessante essa. Está relacionada à energia. A gente aqui na Terra utiliza muita energia do Sol. Mas e os seres do seu planeta? Que tipo de energia eles consomem ou geram? Qual o formato de seus corpos? E aí, dependendo da gravidade, como pensando assim, né? Vamos pensar aqui a nossa estrutura física, a nossa estrutura óssea e muscular, vamos supor que vamos dizer que está relacionada à gravidade da Terra. E se o seu planeta tem menor gravidade, como esse corpo, essa estrutura do seu extraterrestre vai ser? O que define a inteligência em outro planeta? Quais seriam as formas de comunicação? E aí conversa com aquela outra pergunta, de como eles sentem, enxergam, etc. E como eles trabalham e se relacionam socialmente. Que tipo de estrutura política tem no seu planeta? Existe dinheiro? Né? Existem presidentes, deputados, ministros, enfim. Então, eu vou pedir que vocês desenhem, e além do desenho do seu extraterrestre de estimação, vocês possam também escrever um pequeno parágrafo explicando um pouco as características do seu planeta. Você pode dizer, o meu planeta é assim, o meu planeta é assado, e a partir disso, o ser que mora nele tem essa aparência. Pronto. E aí você envia, por favor, o seu desenho para o nosso e-mail, astragrespe@gmail.com, e a nossa colega Tayane, do nosso grupo de astronomia, que já ela vai se apresentar também, ela vai pegar os desenhos de vocês e vai postar aí, né, pra gente. Se vocês quiserem comentar também.
Algo mais? Eu vou só fazer um comentário aqui rapidinho. Sim. É que até pelo adiantar da hora, pela programação, daqui a pouco tem outra oficina, né? Então, anotem o e-mail, né? Mandem para a gente organiza esse material e aí faz a divulgação ali junto com o pessoal da Feira de Ciências ou usando as redes sociais. Porque a ideia era que, se coubesse no nosso tempo, a gente faria isso agora, mas como não cabe, a gente deixa a proposta para vocês e, de verdade, a gente espera que vocês mandem um desenho e um textinho aí, não precisa ser muito grande, um parágrafozinho explicando como vocês imaginaram a vida e as características da vida desse planeta aí fictício. Na programação tá essa oficina até às 11. Não sei se vai ter as duas oficinas paralelas, porque a outra começa às 10, né? E vai até meio-dia. Essa tava de 9 às 11 na programação. Eu acredito que era essa ideia mesmo, ser paralela as duas. Ah, então tudo bem, então vamos embora. Pronto, então, né, vocês aí podem fazer, a gente aguarda, a gente vai conversando, sei lá, por enquanto. É simples, é imaginar um pouco, é só um exercício de imaginação, né? Assim, com base no que a professora falou, sobre a palestra dela, né, da parte da vida, e aí, a partir disso, vocês podem imaginar um mundo diferente, onde tem características diferentes do nosso planeta, e o ser que mora no seu planeta, né? Que você vai inventar. Vamos agora ser todos escritores de ficção científica e inventar um mundo novo aí, cheio de possibilidades e os seres aí, como eles se organizam. E se vocês, assim, sei lá, quem tiver com a imaginação à flor da pele, vai continuando aí, escreve uma história, manda pra gente. Nós estamos, o nosso grupo de astronomia, né, está no Facebook, você coloca lá Astro Agreste, trava-língua, e no Instagram também, mesma coisa, Astro Agreste. E aí segue a gente lá, pode interagir, né? A gente está sempre ativo. E é isso, algo mais. Vamos lá, desenhar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tayane, eu também sou integrante do Astro Agreste. E eu não sei se o Wagner falou, mas vocês vão ter em torno de 15 minutos aí para vocês estarem fazendo o desenho de vocês e enviando por e-mail. Quem puder ir terminando e já mandando para o e-mail, fica mais fácil, porque a gente já vai adicionando no slide, ok? Podem usar bastante a criatividade e vamos ver aí o que vai sair, né? As obras de arte aí. Eu tenho uma dúvida ainda sobre a palestra. Se fosse encontrada, ou, enfim, tivessem na Via Láctea, ou na galáxia, enfim, uma civilização que já foi extinta, seria possível encontrar esses fósseis em outros planetas, ou pela tecnologia que temos atualmente, isso não seria possível identificar ainda? Cledson, só para ver se eu entendi direitinho, porque para mim cortou um pouquinho o áudio. Você queria saber se seria possível identificar fósseis em outros planetas, é isso? Isso. Tá. É muito, muito difícil, porque, como eu falei, a maioria das descobertas que nós temos feitos tem a ver com enxergar a luz que vem desse planeta, né? E aí, por meio da análise da luz, a gente consegue identificar os elementos químicos, algumas características, como temperatura, enfim. Então, enxergar um fóssil com a tecnologia que a gente tem hoje não seria viável.
O que a gente achou lá em Marte foi porque a gente já conseguiu ir até Marte e coletar material lá. E Marte também está bem próximo da gente, né? Mas, então, por enquanto, fóssil não são, achar fósseis não é algo viável, porque os planetas estão muito, muito, muito distantes da gente. Qualquer dúvida, você vai falar. Bom, interessante também, é que está todo mundo em silêncio aí enquanto estão aí com a criatividade aflorando aí nos papéis. Eu acho que vai sair muita coisa boa aí. Vamos falar aí, Wagner, sobre o, a nossa empolgação aí nas buscas do meteorito e quando a gente viu o ET lá de Santa Filomena pela primeira vez, como foi a sensação de fazer parte de um momento único, né? Incrível. Foi a primeira vez que a gente participou de uma atividade, né? Uma caça ao meteorito, uma caça ao ET, né? Encontrar um ET assim
muito emocionante para a gente, né? A gente que já trabalhava com a divulgação, já trabalhava com a, as nossas amostras dos meteoritos e ter o prazer de encontrar o nosso meteorito, né? Eu acho que todo mundo aqui já viu o Brasil fazendo um gol na Copa do Mundo. A alegria acho que é maior, a comemoração. Comemora lá dentro do mato, gritando lá, feito uns doidos. É muito bom, muito bom. Vale, a experiência é muito gratificante. Assim, só de ir, só de participar, já é gratificante. Imagina você conseguir achar também, né? E aí vocês podem, depois, assim, a gente só está falando muito assim, isso, mas quando as coisas forem voltando ao normal, né, vocês vão poder conferir, como eu disse antes, né, vão poder conferir a nossa exposição de meteoritos, que a gente sempre faz, mas por conta da pandemia, infelizmente, não deu para continuar, né? Mas quando está tudo normal, a gente sempre faz a exposição com os meteoritos, réplicas de asteroides em 3D, réplicas de crateras também. Né, gente? Exatamente, exatamente. Pois é, realmente. Aqui tem uma amostra de meteorito aqui que foi, que foi encontrado lá, porque a câmera fica ruim, mas aqui é uma amostra do meteorito de Santa Filomena. Então é isso, é muito bom fazer parte dessas atividades de campo, principalmente, que você aprende muito, né? Aprende com os pesquisadores, né? Aprendemos bastante, tinha muitos pesquisadores lá, tinha pessoas de vários estados, não só do Brasil, mas também tinha gente de fora do Brasil, acho que tinham americanos, tinham pessoas de outros países. Não tivemos muito contato, porque como nós não temos fluência no inglês e em outras línguas, então tivemos pouco contato com esse pessoal, mas foi muito interessante, foi incrível a nossa vivência lá em Santa Filomena. Quem tiver dúvida, quem tiver interesse também em conhecer mais um pouco sobre o meteorito, pode procurar o grupo, pode procurar qualquer um de nós, que estamos aí. E aí, esse pessoal que está aí na sala, estão desenhando, tem alguém aí, dê algum sinal de É, vida terrestre para sabermos se tem alguém aí fazendo desenho, fazendo textinho aí, pelo menos um oi ali no chat, para a gente saber se tem alguém já perto de terminar.
Olha aí, tenta mesmo, Gisele. A gente quer ver. Não se preocupa com assim o desenho, não. E não esquece também do textinho, sabe? De escrever um pouquinho sobre o teu planeta. E não se preocupa com o desenho.
Vejam, só atualizando algumas pessoas que estão entrando. Os meninos estão fazendo uma oficina e aí eles estão no aguardo para que as pessoas que estão participando enviem a atividade, tá certo? Inclusive, quem chegou agora e queira participar, eles podem explicar. Exatamente. Então, gente, a gente já recebeu o primeiro desenho e a gente vai ajeitar aqui para mostrar ou comentar daqui a pouco, tá? Então, como a Jéssica falou, para quem chegou agora e quiser saber o que está rolando, então, a gente está fazendo uma oficina que é para você é, usar a sua imaginação, né? E descrever um mundo novo, um planeta, onde as características dele sejam diferentes das características da Terra, por exemplo, gravidade, temperatura, os elementos químicos que estão presentes na atmosfera, que nós respiramos, a forma de comunicação dos seres que vivem nesse planeta, né? Então, vocês têm que descrever um planeta e desenhar também, fazer um desenho do ser, de um ser, né, que habita nesse planeta. E como seria esse ser com base nessas características do seu planeta, né? A temperatura é mais alta que a da Terra, então como ele vai ser? Como vai ser, por exemplo, a pele dele? Se ele respira, por exemplo, nós respiramos oxigênio, e se esse ser não respira oxigênio, ele respira outro gás, sei lá, ele respira hélio, como vai ser a estrutura dele? Vai ficar mais inchado, mais seco, não sei. Então, usem a imaginação para desenhar e descrever o planeta e o ser que habita nesse planeta. Agora é hora de todo mundo virar escritor e ilustrador de ficção científica.
Então, gente, assim, se ninguém for mandar mais, certo? A gente vai mostrar um desenho que uma pessoa mandou, a Gisele, acho que ela não está mais na reunião. A gente pode comentar um pouquinho o trabalho que ela fez, certo? Alguém vai mandar ainda? Então, a gente vai organizar aqui para postar o dela, certo? E fazer um breve comentário, tá bom? Pronto. Então, vou organizar aqui para a gente comentar. Gisele. Ela saiu da, da reunião, era para ela. O legal era ela apresentar o trabalho dela. Ela ficou com vergonha. Sei. Deixa eu ver aqui. Um momentinho, por favor. Pronto. Aí, esse foi o desenho, certo? Ah, esse foi o desenho da Gisele, tá? E aí o textinho dela foi o seguinte. Só um momentinho que eu vou ler o texto dela. Eu vou ter que sair aqui. Quer que eu leia aqui, Wagner? Ah, é. Lê, por favor, Tânia. Ela está com o texto aí, Sim. esqueci. Gisele diz o seguinte: seria um planeta que não estaria muito avançado em relação à Terra, onde só haveria água salgada, algas, alguns micro-organismos e uma pequena porção de terra. Pronto. E aí, esse é o, esse é o desenho dela, onde teria
essas características que ela descreveu, né? Alguns micro-organismos, e seria, no caso do desenho dela, seria uma forma de vida inicial, né? Micro-organismos, que ainda seria, sei lá, um estágio no qual a gente já passou. Eu acredito, né? Eu acredito que ela fez algo parecido com o que nós, seres humanos, já passamos, né? No início da formação da Terra, né? Vou comentar mais alguma coisa, professor? Não, gente, eu acho que é isso. A gente tá. Enfim, né? A gente só recebeu um desenho, uma pena, queria ter recebido vários. Se alguém fizer e depois se sentir animado em enviar para o e-mail lá do Astro, pode enviar. Acho que eu e o Astro, a gente agradece a participação de vocês. José Carlos, que estava aqui, ele mandou uma mensagem agora que faltou energia na casa dele, por isso que ele acabou caindo, né? A conexão dele, ele não conseguiu voltar ainda. E é isso, gente. Muito obrigada aí pela participação de todos. Um bom evento para vocês. Professora, muito obrigada pela participação, pela palestra, por todo o conhecimento. Os meninos também do Astro Agreste, perdão. Eu e Cleivson somos lá do CA, conhecemos o trabalho de vocês. E as pessoas que não são, indico super vocês, quando puderem ir lá, dar uma olhadinha e participarem também do trabalho dos meninos quando estiverem voltado, porque é mágico, é muito bonito, tá? Obrigada, como a professora já falou, participe ainda dos outros eventos da feira. Isso foi só o nosso início, né? Nossa primeira palestra, tá? Obrigada a vocês e fiquem com Deus.